Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Tiradentes Online, comigo, professor Gustavo Musi. E nesse bloco nós vamos começar a falar aí dentro da disciplina Conhecimentos Bancários sobre lavagem de dinheiro. Vamos falar do crime propriamente lavagem de dinheiro, que é definido pela lei, e depois vamos ver aí os demais tópicos do edital também relacionados a esse ponto, que é importantíssimo para a sua prova, tá? Pode ver que o edital veio cheio aí de itens relacionados aí ao combate à lavagem de dinheiro. Vamos lá então? Então tá lá na sua tela, ó. Conceito. O crime de lavagem de dinheiro consiste no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes. Então qual que é a ideia aqui, né? A pessoa ela pratica um crime e ela tenta dar uma aparência de legalidade ao dinheiro que ela obteve para não levantar suspeitas, né? Então, por exemplo, do crime de tráfico de drogas. A pessoa lá, o indivíduo, obtém o ganho do tráfico de drogas e ele vai tentar demonstrar que aquele dinheiro foi obtido licitamente. Por exemplo, ele compra, né, um quadro, compra uma obra de arte, às vezes 3 vezes o valor da obra de arte, e depois a vende, dizendo, não, tá vendo, o dinheiro que eu consegui foi da venda desse quadro, né? Ou então, por exemplo, existem alguns grupos, né, que apostam na loteria, apostam lá um valor alto na loteria e ganham prêmios, né? Porque apostam ali, fazem muitas apostas, e aí fala, não, esse dinheiro veio do ganho da loteria que eu tive, e tantas outras formas, né? E tem sido uma preocupação cada vez mais dos países em geral o combate à lavagem de dinheiro, para dificultar, claro, a vida dos criminosos, né? E o sistema bancário muitas vezes tem sido utilizado para isso, né? Até porque a grande maioria das nossas movimentações financeiras hoje ocorrem por meio do banco. Então a ideia, os bancos centrais dos países em geral, as polícias, os governos em geral, têm procurado aí estabelecer regras bem rígidas em relação ao combate à lavagem de dinheiro, que a forma mais eficiente de você combater o crime é justamente dificultando a vida, né, do autor do crime de gastar aquele recurso e gastar aquele dinheiro, tá certo? Enquanto à origem, né, há diversas teorias, mas uma das teorias que se fala em relação à lavagem de dinheiro seria de que lá nos Estados Unidos, no início do século XX, alguns grupos criminosos, mafiosos, e que eles faziam? Eles investiam em lavanderias. Lavanderias de roupas mesmo, né? E aí diziam que tinha lavanderia, o dinheiro tinha vindo lá daquelas lavanderias, e uma forma de justificar os seus ganhos ilícitos. Daí teria vindo a expressão lavagem de dinheiro. Outros dizem que não, que é simplesmente, né, para tentar deixar o dinheiro limpo, vamos dizer assim, daí também veria a mesma expressão. Mas o que importa é que, como eu coloquei para você lá, o crime de lavagem de dinheiro consiste no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes, procurando dar uma aparência de legalidade àqueles recursos. Para sua configuração, ele exige a ocorrência de uma infração penal anterior, que pode ser tanto um crime propriamente dito como uma contravenção penal, tá? Então, o crime de lavagem de dinheiro, ele sempre tem um crime antecedente. Não existe lavagem de dinheiro se não houver um crime antecedente que gerou aquele recurso que se quer aí dar aparência de legalidade, tá? E aí pode ser, na verdade, ou crime ou contravenção, tem que ser um ilícito penal. Pode ser um crime propriamente dito ou uma contravenção penal. Mas sem um ilícito penal, não existe lavagem de dinheiro. E aí, ó, não havendo uma infração penal anterior, não existirá o crime de lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais, também, como se costuma dizer. Continuando. As fases da lavagem de dinheiro. Isso aqui cai com frequência em provas, hein? A doutrina costuma identificar 3 fases ou etapas da lavagem de dinheiro. Quais são elas? Primeiro, a colocação ou inserção, em que se introduz o dinheiro ilícito no mercado financeiro, por exemplo, através de um banco ou corretora. Então, sei lá, alguém que trabalha, né, trabalha entre aspas, né, alguém que exerce uma atividade criminosa ali de tráfico de ilícito de entorpecentes, por exemplo, pega aquele dinheiro e coloca no mercado bancário, coloca numa conta corrente, é a primeira fase, a colocação ou inserção. Aí tem a segunda fase, ocultação, encobrimento ou cobertura. Busca-se escamotear sua origem ilícita, por exemplo, por meio de transferência para contas anônimas, preferencialmente em países amparados por lei de sigilo bancário, ou realizando depósitos em contas abertas em nome de laranjas, ou utilizando empresas fictícias ou de fachada. Aqui são exemplos, tá? De forma de ocultar ou tentar encobrir esse recurso. Então, por exemplo, a pessoa pega aquele dinheiro todo e transfere para pequenas contas, abertas em nome de laranja, abertas em nome de parentes,
ou coloca, né, empresas de fachada, empresas que não existem na realidade. Essa é a forma que, essa aqui, vamos dizer assim, é o núcleo da lavagem de dinheiro. Nessa fase é que se procura se dar essa aparência de legalidade a esse recurso, certo? E terceira, integração, conversão, reciclagem. Reintrodução do dinheiro reciclado ou lavado na economia legal. Aquisição de bem, empréstimo, ou mesmo depósito em conta corrente. Então, por exemplo, a pessoa comete lá um crime e obtém recursos lá com a prática desse crime. E aí o que ele faz? Ele, por exemplo, abre uma empresa. E aí diz que aquele dinheiro está vindo da empresa. Na verdade, a empresa não fatura nada, não vende para ninguém, ele só emite notas fiscais só para tentar enganar o fisco, né, a fiscalização. E aí aqueles recursos ele pega e deposita numa conta bancária, dizendo que aqueles recursos vieram daquela atividade lícita empresarial que ele exerce. Tá? Então, o crime de lavagem de dinheiro ele vai passar por essas três fases. Colocação ou inserção, quando o dinheiro, entre aspas, sujo, né, é colocado aí, normalmente, não precisa lavar dinheiro necessariamente pelo mercado financeiro, mas é uma das principais formas. Aí tem a ocultação, encobrimento ou cobertura, que é o núcleo, né, que é a parte central da lavagem de dinheiro, em que vai buscar se esconder a origem lícita dos recursos, e aí esses recursos voltam como se fossem daquela atividade, né, lícita, como se estivessem vindo integralmente de lá, tá? Que é integração, conversão ou reciclagem. Essas são as fases da chamada lavagem de dinheiro. E como eu disse, tem havido uma preocupação cada vez maior dos governos em geral em relação a isso, e o Banco Central é bastante rígido. Ele estabelece várias regras, há principalmente 2 circulares do Banco Central que tratam do assunto, que buscam ali estabelecer regras bem rígidas quanto ao combate à lavagem de dinheiro. Continuando. Elemento subjetivo do crime. Você sabe o que é elemento subjetivo? Elemento subjetivo é o dolo. Ele vai dizer se o crime ele é doloso ou culposo. Tá? Então, elemento subjetivo é dolo ou culpa. O que é isso? Dolo é aquele crime, crime doloso é aquele que exige-se a intenção do agente praticar o ato. Já o crime culposo é aquele em que a pessoa não teve a intenção de praticar o ato, mas agiu com culpa, com imprudência, imperícia ou negligência. Tá? Nós vamos ver que no caso do crime de lavagem de dinheiro, só existe a forma dolosa. Não existe crime de lavagem de dinheiro culposo. A pessoa não queria lavar dinheiro, mas acabou por imprudência lavando dinheiro. Não existe isso, porque pressupõe-se que para ocorrer o crime a pessoa tenha a intenção, de fato, de encobrir a origem ilícita do recurso. Então tá lá. O elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é representado pelo dolo, que pode ser direto ou eventual. No dolo direto, a pessoa teve de fato a intenção de praticar o ato. No eventual, a pessoa assumiu o risco. Né? Por exemplo, alguém que recebe recurso de terceiro e sabendo, podendo saber, né, que aquilo é uma situação estranha, recebe recurso de alguém numa mala, por exemplo, e diz: "Esse dinheiro aqui para você, ó, você não abre lá um negócio, vamos lá abrir esse negócio junto", você nem conhece a pessoa, não sabe a origem do recurso, né? Então, não é algo que seja prudente fazer. Então, nesse caso, a pessoa pode responder pelo crime no chamado dolo eventual, que é quando a pessoa não tem a intenção de praticar o ato, mas assume o risco. O exemplo que se costuma dar é quando, por exemplo, alguém atira contra uma multidão, né? Sei lá, o cara quer passar, tem a multidão na frente dele, ele atira contra a multidão. Ele fala: "Não, não queria matar ninguém, queria só abrir caminho". Ora, mas ele está assumindo o risco de fazê-lo, tá certo? Ou, por exemplo, joga o carro contra a multidão, não, só queria passar, mas assume o risco de atropelar alguém e matar. Então também é considerado doloso. Mas tá lá. Então o elemento subjetivo é representado pelo dolo, ou seja, a consciência do agente que o bem, direito ou valor são provenientes, direto ou indiretamente, de uma infração penal. E pela vontade de ocultar ou dissimular sua natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade. Tá? Então não existe crime de lavagem de dinheiro sem querer. Ah, professor, existe crime sem querer? Sim, como eu disse, os crimes culposos. Né? Por exemplo, alguém está lá dirigindo o seu veículo e aí, sei lá, de alguma forma se distrai de forma indevida e atropela alguém e fere aquela pessoa. E aí ele estava distraído de uma forma que não deveria estar na direção, tá certo? Nesse caso, ele responde por crime culposo. Ele não teve a intenção de atropelar, nem ferir a pessoa, mas responde pelo crime. Já no caso do crime de lavagem de dinheiro, não existe a modalidade culposa. Tá lá, ó.
Importante frisar que no crime de lavagem de dinheiro não se admite a forma culposa, por imperícia, imprudência ou negligência. Então, se a pessoa for condenada é porque o juiz entendeu que de fato ele teve a intenção de lavar o recurso, de lavar o dinheiro. Continuando. Vamos falar um pouquinho agora da Lei 9.613, que é a lei justamente que dispõe sobre lavagem de dinheiro no Brasil. Visando combater a lavagem de dinheiro no Brasil, foi aprovada a Lei 9.613, de 98, que além de definir o crime de lavagem de dinheiro, também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Eu acho que você já deve ter ouvido falar do COAF alguma vez, né? Às vezes até na televisão. O COAF ele foi criado em 1998 e, entre as suas atribuições, a principal, né, poderia dizer assim, ou está com certeza entre as principais, é justamente combater aí a lavagem de dinheiro, buscando identificar movimentações aí financeiras suspeitas, isso sempre com o auxílio das instituições financeiras. Tá? Nós vamos ver que o Banco Central ele estabeleceu, em 2 circulares pelo menos, a importância aí das instituições financeiras em geral colaborarem com esse combate à lavagem de dinheiro, informando ao COAF movimentações suspeitas. Vejamos suas disposições principais no que se refere à sua cobrança na prova. Então vamos lá. Capítulo 1º, vamos começar lá do início, capítulo 1º dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. E aí eles são definidos no artigo 1º da lei, que diz o seguinte: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. Pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então aqui está definida a figura principal do crime de lavagem de dinheiro. Nós vamos ver que há também outras condutas que são consideradas como tal, mas o artigo 1º caput traz ali a definição principal do crime de lavagem de dinheiro. Lembrando que para que alguém seja condenado por um crime, é essencial que a conduta praticada por aquela pessoa esteja prevista na lei como crime. É por isso que a lei acaba usando vários verbos aí, né? Para poder aí fechar todas as brechas. Então, é considerado crime de lavagem de dinheiro ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal, tá? Então, fez isso, está cometendo crime de lavagem de dinheiro, e aí está sujeito à pena de prisão, a pena de reclusão de 3 a 10 anos, além do pagamento de multa. Essa é a figura principal. Mas aí o parágrafo 1º também traz aqui outras hipóteses. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de ação penal, então nesses casos que nós vamos ver aqui, a pessoa pode ser condenada de 3 a 10 anos de prisão e multa, se, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, primeiro, os converte em ativos lícitos, né? Então faz a lavagem propriamente dita aí do dinheiro, mesmo que seja de terceiros, tá certo? Mas ele sabe que aquele dinheiro é proveniente de crime, e ele vai lá e converte aquilo em ativo lícito, muitas vezes para ajudar o criminoso, o agente principal. Está cometendo também o mesmo crime, vai ser condenado às mesmas penas. Também pode ser condenado a 3 a 10 anos de reclusão e multa aquele que, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere esses bens. Tá? Veja que a ideia, você vai ver que eu não me preocuparia em ficar guardando todos esses verbos, não é isso que é importante. O importante é guardar que a lei busca e punir todos aqueles que de alguma forma colaborem para a prática desse ato, tá certo? Aplicando a mesma pena aquela que seria aplicável ao agente, vamos dizer assim, principal, aquele que praticou o crime e está tentando esconder o recurso dele. Também considera-se como praticante do crime de lavagem de dinheiro aquele que, para ocultar bens ou dinheiros obtidos por atividades ilícitas, importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. É uma forma aí que muitas vezes se usa para lavar dinheiro, tá? E acontece, o cara obtém lá 20 milhões de atividades ilícitas, atividades ilegais, aí ele tem uma importadora. Aí ele diz que ele ou tem uma exportadora, vamos imaginar que ele exporte, né? Aí ele tem lá uma exportadora, ele exporta recursos. E aí ele exporta bens, desculpe.
Aí o que acontece? Aí ele exporta lá R$1 milhão em mercadorias, mas ele fala que ele exportou 11 milhões, justamente para aqueles 10 milhões que são de atividades ilícitas, parecerem que eles vieram das exportações que ele fez. Então ele exportou 1 milhão, mas declarou que exportou 11 milhões, né? Justamente para tentar dar uma aparência de legalidade àquele recurso. Estará também cometendo o crime de lavagem de dinheiro. Aí o parágrafo 2º diz: também incorre na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Aqui a pessoa está utilizando na atividade dela, econômica ou financeira, aquilo que é proveniente de infração penal e a pessoa sabe que aquilo é proveniente, ou deveria saber que aquilo é proveniente de infração penal. Também será condenado por crime de lavagem de dinheiro quem participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Por quê? Porque existem muitas vezes aí, né, entidades que são criadas justamente para lavagem de dinheiro. Então o cara abre lá uma empresa de fachada, como eu já disse, só para lavar o dinheiro de atividades ilícitas. Se a pessoa participa disso, é sócio dessa empresa e sabe que ela é utilizada para esse fim, também responderá por lavagem de dinheiro, também responderá nas mesmas penas do que aquele que é dono do recurso, ok? Continuando. Ou pensar, né, no caso de um escritório, por exemplo, de advocacia, que auxilia também nisso, ok? Parágrafo 3º. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Rapidamente, o que é isso? O nosso ordenamento jurídico penal, ele pune não só os crimes consumados, mas também os tentados. Se a pessoa tenta praticar um crime, já passou daquela fase que se chama de atos executórios, já começou a prática do crime, mas não chega a concluí-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, não é que a pessoa desiste, não. Ele tenta praticar o crime, mas não consegue. Ele responderá pelo crime, mas com a sua pena reduzida, de 1 a 2/3, dependendo aí do chamado iter criminis, dependendo do quão próximo estava de praticar o ato. Eu vou dar um exemplo, um crime mais fácil da gente entender, por exemplo, crime de homicídio. Num crime de homicídio, tem lá, claro, se você matar alguém, você vai responder nos termos da lei, né? Vamos imaginar que alguém tente matar outra pessoa e atire contra essa pessoa. Mas ele atira de longe, o tiro passa longe, mas atirou na direção da pessoa, mas não acertou. Ele vai responder por tentativa de homicídio, né? Mas nesse caso aí é possível que ele pegue a redução máxima de 2/3, porque ele ficou longe de conseguir matar a pessoa, vamos dizer assim. Agora vamos imaginar uma outra situação, em que essa pessoa atire, atinja a vítima fique gravemente ferida, vá para o hospital, fique lá na UTI, só depois de muito tempo se recupere. Nesse caso, ele esteve muito próximo de atingir o seu objetivo. Então a redução será menor, será, ao invés de ser 2/3, será de 1/3, tá certo? O crime de lavagem de dinheiro, a lógica é a mesma. Se a pessoa tenta praticar o ato e não consegue, ele será punido como crime tentado. E aí, quanto mais próximo ele estiver lá de ter consumado o delito, menor será a redução da pena. É isso que está dizendo, ok? Parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então, se a pessoa pratica o crime de forma costumeira, não é? O crime de lavagem de dinheiro, ou então faz por meio de uma organização criminosa, aí a pena será aumentada. Não será, como está lá, de 3 a 10 anos, não. A pena será mais pesada, a pena será aumentada aí de 1 a 2/3, tá? Se o crime for cometido de forma constante, de forma contumaz, de forma reiterada, ou por intermédio de alguma organização criminosa. Porque nesse caso a gravidade do ato é maior, né? Então a lei entende que também a pena deve ser maior. Parágrafo 5º diz o seguinte: a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Isso daí é aquilo que você já deve ter ouvido falar, né, em outro contexto, mas já deve ter ouvido falar sobre isso,
que é a chamada delação premiada, né? Que existe em diversos crimes, inclusive no crime de lavagem de dinheiro. Então, se a pessoa colabora com as autoridades, identificando ali, trazendo provas, né, contra outros autores, ou onde o dinheiro foi utilizado, ajuda aí na recuperação do dinheiro, ele pode ter a sua pena reduzida de 1 a 2/3, pode cumprir a pena em regime aberto ou semiaberto, e o juiz pode até deixar de aplicar a pena ou substituí-la por pena restritiva de direitos, tá? É óbvio que isso aí vai depender do quão grande foi a colaboração da pessoa, né? Vamos imaginar que o cara é preso e ajude a prender os chefões de uma organização perigosíssima aí, por causa deles prende 20, 30 pessoas. Ok, nesse caso aí até poderia ser o caso extremo do juiz deixar de aplicar a pena, né? Que aí é semelhante ao chamado perdão judicial. Agora não, ele ajuda um pouquinho, mas até se suspeita que ele não disse tudo o que ele sabia e por aí vai, então aí a redução será bem menor, tá certo? Essa questão aí da delação premiada é importante em qualquer crime que envolva organizações criminosas. Porque, obviamente, nessas organizações elas vão procurar praticar os seus atos sem deixar provas. E a maior prova que você tem é quando alguém lá de dentro, né, e alguém que conhece os caminhos, conhece o que fez e conhece onde estão as provas, denuncia e ajuda a polícia a chegar nas provas cabais. Então, não só no Brasil, isso existe em outros países. Aliás, surgiu lá nos Estados Unidos, né, essa negociação do Ministério Público aí com o criminoso, como forma aí de buscar identificar e prender outros integrantes da quadrilha. Então, aqui também pode ser aplicado o Instituto da Delação Premiada no caso do crime de lavagem de dinheiro. Parágrafo 6º diz: para apuração do crime de que trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. A ação controlada e infiltração de agentes são técnicas de investigação, utilizadas aí normalmente contra grupos criminosos. O que é a ação controlada? A ação controlada é quando a polícia ela pode dar o flagrante, inicialmente, mas ela retarda a sua ação, espera um pouquinho mais, para ver ali se consegue pegar outras pessoas que estão envolvidas, se consegue mais informações, né? Vou dar um exemplo aí. O cara vai lá lavar dinheiro no banco, o banco já suspeita, já avisa o COAF avisa a Polícia Federal percebe que ele já é um criminoso, já é de uma organização criminosa, ele poderia prender o cara lá na hora, alguns dias depois. Mas a polícia fala, não, vamos esperar um pouquinho, vamos ver com quem ele faz contato, vamos ver se nós conseguimos prender outras pessoas que estão envolvidas, tá? Veja que isso não é um flagrante preparado, que é ilegal. Flagrante preparado é ilegal. Flagrante preparado é quando a polícia, ela própria arma o flagrante, né, arma a situação e a pessoa acaba só executando, muitas vezes sendo levado ali, induzido. Não, não é o caso. Aqui a pessoa está praticando os atos por ela mesma. Só que a autoridade policial, ao invés de agir imediatamente, ela mantém ali sob controle e aguarda um pouco mais. É a chamada ação controlada que o STF considera como legal, tá certo? E a infiltração de agentes, que é quando a polícia aí, ela infiltra-se em uma determinada organização, né, para conseguir informações e conseguir provas contra aquela organização e seus aí, agentes. Muito bem, com isso então nós falamos nesse bloco sobre a Lei 9.613, que trata do crime de lavagem de dinheiro. Vimos as 3 fases que vão aí formar aqui, no qual ele é decomposto, né? As 3 fases que compõem o crime de lavagem de dinheiro e vimos a sua figura penal. Vimos o artigo 1º da Lei 9.613, que traz ali a descrição do crime de lavagem de dinheiro, tá certo? Já disse, você não precisa se preocupar em decorar todos aqueles verbos, todas aquelas figuras penais que ali estão. Não. Importante guardar o quê, especialmente? Resumão, né, do bloco. Guardar que o crime de lavagem de dinheiro ele é feito para ocultar a origem ilícita de bens oriundos de ilícitos penais, de crimes ou de contravenções penais. E que a lei ela busca fechar todas as brechas, né? Condenando na mesma pena quem de alguma forma aí auxilia essas pessoas na prática desses crimes. Essa é a ideia. Ok? Vamos ficando por aqui então. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!
Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Tiradentes Online, comigo, o professor Gustavo Musi. Mais uma aula de conhecimentos bancários em que estamos falando sobre lavagem de dinheiro, um ponto importante aí na sua prova, tá? Continuando lá, vamos continuar a ver as principais disposições da Lei 9.613, que é a lei que define o crime de lavagem de dinheiro e dá outras providências, inclusive criando o COAF. Nós vamos falar sobre no outro bloco. Então tá lá. Aí a lei vai falar das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Porque a lei, ela define que algumas pessoas, algumas entidades, devem estabelecer alguns mecanismos de controle com o objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro, tá? E aí, nós vamos ver mais à frente quais são esses mecanismos, e agora a lei diz quais são as pessoas que devem adotar esses mecanismos. Vamos lá, tá lá, ó. Das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. As instituições financeiras estão sujeitas à implantação de diversos mecanismos de controle previstos na Lei 9.613, conforme está lá no seu artigo 9º, que diz: sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal acessória, cumulativamente ou não. Aí está lá os 3 primeiros incisos, aplicam-se às instituições financeiras, tá? Tem vários outros incisos que vão tratar também de outras entidades que têm que adotar os mecanismos de controle, mas o que vai interessar para a gente, obviamente, em conhecimentos bancários, é aquilo que diz respeito às instituições financeiras, certo? E olha só, então as instituições financeiras são obrigadas a se utilizar adotar esses mecanismos de controle. Por quê? Porque tá lá, elas se dedicam a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional estrangeira, né? O banco faz muito isso. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro e instrumento cambial, normalmente o banco também faz isso. E custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, administração de títulos ou valores mobiliários. Basta que exerça qualquer uma das atividades previstas no artigo 9º, tá? E os bancos, em geral, normalmente exercem aí essas 3 primeiras. Então os bancos obrigatoriamente devem adotar os mecanismos de controle. E quais são esses mecanismos de controle? Vamos ver, ó. O que a lei diz sobre isso? Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9º, né, o que vai nos interessar aqui, os bancos, as instituições financeiras, primeiro, identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Então, o Banco Central ele estabelece uma série de regras, por exemplo, dizendo quais dados que os bancos devem pedir dos seus clientes na hora que abrem uma conta. Determinam que o cadastro dos clientes devem ser mantidos atualizados. Tá? Então, isso para cumprir o que está aí na lei. Ó. As instituições financeiras, entre outras, devem identificar os seus clientes e manter um cadastro atualizado nos termos do que é determinado aí pelo Banco Central, as circulares do Banco Central que tratam sobre isso. Além disso, as pessoas referidas no artigo 9º, entre elas as instituições financeiras, manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções para esta expedidas. Mais à frente, no momento oportuno, nós vamos ver a circular do Banco Central que trata sobre o assunto, tá? A circular 3598. E aí ela vai definir ali, acima de determinado valor para cada tipo de operação, a instituição financeira é obrigada a informar o COAF, que é o conselho que cuida aí de combater aí a lavagem de dinheiro. Né? Continuando. Ó, as pessoas do artigo 9º, incluindo as instituições financeiras, deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhe permita atender ao disposto nesse artigo no artigo 11. Aliás, quando nós vamos estudar as circulares do Banco Central, você vai ver que, na verdade, o Banco Central, embora ele tenha a obrigação de supervisionar, claro, ele faz isso, né, e estabelecer diretrizes que ele estabelece, mas ele deixa para a responsabilidade com cada instituição financeira de adotar ali políticas, adotar procedimentos adequados, de acordo com a sua realidade, para combater o crime de lavagem de dinheiro. É isso que a lei está dizendo, tá? Os bancos, entre outras entidades, né, deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos que lhes permitam aí identificar os seus clientes e combater aí a lavagem de dinheiro. O que mais? As instituições do artigo 9º, entre elas os bancos, deverão
cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, na forma e condições por ele estabelecidas. No caso dos bancos, as instituições financeiras, elas têm que ser cadastradas onde? Lá no Banco Central, né? Você sabe que o Banco Central, entre outras funções, são várias as funções dele, mas entre outras funções, ele deve fiscalizar as instituições financeiras, os bancos. Então, todo banco, para poder operar, tem que estar cadastrado no Banco Central. Então, deverão cadastrar-se e manter o seu cadastro atualizado lá. Além disso, as instituições lá do artigo 9º, entre elas os bancos, deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Nós vamos vendo aqui ao longo do curso que as instituições financeiras elas têm que prestar várias informações ao COAF. A maioria delas de ofício, né? O COAF vai dizer o prazo ou quando tem que prestar informação e o banco vai mandando. Outras vezes por solicitação do COAF. O COAF acha ali algo meio estranho e pode pedir informações ao banco, tá? Só que aí o banco tem que fazê-lo, tem que repassar essas informações ao COAF, mantendo o sigilo, porque existe o sigilo bancário, né? Não é pelo fato do governo estar monitorando ali, buscando identificar operações suspeitas, que não existe mais sigilo fiscal. Existe. Então o banco tem que manter esse sigilo, o COAF tem que manter esse sigilo. É claro que se for crime, se ficar caracterizado que é um crime, aí depois isso vai para um processo judicial e por aí vai, pode até ser dado publicidade. Mas num primeiro momento tem que ser mantida a privacidade, né? Até porque o fato de haver indícios de que ocorreu lavagem de dinheiro não significa que ocorreu de fato. Né? Pode ser uma coincidência, um mal-entendido. Então é importante que sejam mantidas essas informações sob sigilo. Ok? Então aí são aí obrigações que estão no artigo 10 da lei, que são impostas a pessoas que estão previstas no artigo 9º, entre elas as instituições financeiras. Continuando. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1º deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Tá? Então, se for pessoa jurídica, tem que, além dos dados, claro, da própria pessoa jurídica, nome, CNPJ, endereço, tem que ter também os dados daqueles que representam a entidade e os seus proprietários, se forem pessoas diferentes, tá certo? Das que representam. Então, todas essas informações devem ser mantidas aí pelo banco, pela instituição financeira. O que mais? Parágrafo 2º. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 desse artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo esse que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Então, olha só, as instituições financeiras, em geral, devem guardar os documentos relativos às transações que realizarem, né, que tiveram que informar o COAF, devem guardar aqueles documentos pelo prazo mínimo de 5 anos, ok? E aí esse prazo pode ser até maior, se assim for determinado pelo Banco Central. Parágrafo 3º. O registro referido no inciso 2º desse artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado em um mesmo calendário operações com uma mesma pessoa, conglomerada ou grupo, em que em seu conjunto ultrapasse o limite fixado pela autoridade competente. Vamos voltar lá no inciso 2º, lembra? Ele fala que as instituições financeiras deverão manter registro de toda a transação, moeda nacional estrangeira, títulos de valores imobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer outro ativo que ultrapassar o limite fixado pela autoridade competente, né? Que eu falei para você que isso está lá numa circular do Banco Central, tá certo? E aí está dizendo o seguinte, que esse registro também será feito quando você tiver ali um grupo empresarial que, individualmente, nenhuma das empresas ultrapassou o limite. Por exemplo, vamos imaginar que o limite lá é de 5 mil para informar o COAF, e nenhuma das empresas isoladamente movimentou mais de 5 mil. Só que somando as empresas do grupo, ultrapassou. Então, aí, sendo identificado que aquilo é um grupo empresarial, o banco deve remeter as informações ao COAF, tá? Porque senão ficaria fácil burlar o sistema, né? O cara abre várias empresas pequenininhas ali, como forma ali de não fazer nenhuma movimentação grande individualmente e não chamar a atenção do banco para que ele não informe o COAF. Então, se isso for detectado, tá? Deve sim ser informado à autoridade competente. É claro que isso nem sempre é tão fácil assim de identificar,
Porque, é claro, se forem os mesmos sócios de todas as empresas, é mais fácil. Mas é que normalmente, quando o cara está mal intencionado, ele vai colocar um laranja, não vai colocar no nome dele. Mas se o banco identificar isso e verificar que tem várias transações pequenininhas, mas cuja soma ultrapassa o limite acima do qual é obrigado a informar o COAF, vai informar o COAF todas aquelas transações pequenininhas. Continuando. Artigo 10A. O Banco Central manterá registro centralizado, formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras, bem como de seus procuradores. Isso daqui na época que foi implantado foi uma revolução, hoje já está completamente operacional já, né? Mas o que acontece? O Banco Central, então, ele tem um cadastro de todos os correntistas do país. Antigamente não era assim. Antigamente, cada banco tinha o seu cadastro de clientes e não comunicava isso para o Banco Central. Então o Banco Central queria saber se alguém tinha conta em algum lugar, tinha que pedir informações para todos os bancos que estavam cadastrados lá no Banco Central. Hoje não é mais assim. Hoje, quando você abre uma conta, o banco ele já informa para o Banco Central que você abriu a conta, o número da conta e por aí vai, tá certo? Isso é justamente visando um melhor controle aí e uma melhor eficiência, e não só isso, né, mas também uma melhor eficiência no combate à lavagem de dinheiro. O que mais? O artigo 11 vai trazer outras obrigações para aquelas pessoas citadas no artigo 9º, entre as quais se incluem as instituições financeiras. As pessoas referidas no artigo 9º, primeiro, dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir sinceros indícios dos crimes previstos nessa lei ou com eles relacionar-se. O Banco Central, inclusive, tem uma circular específica, que é a circular 4001, que trata aí quais são os indícios de crime de lavagem de dinheiro no sistema financeiro, tá? Então, vai dizer lá, por exemplo, né, entre as várias hipóteses, quando a pessoa se recusa a atualizar o seu cadastro, quando há uma movimentação de dinheiro que é incompatível com o porte da empresa, a empresa apresenta lá um balanço que faturou no ano anterior 120 mil reais no ano, e na hora que verifica a movimentação financeira, movimentou 50 milhões de reais. Tem alguma coisa estranha, né? Quando a entidade ela tem muitas contas pequenininhas e movimenta, né? Às vezes o mesmo banco, muitas contas pequenas ali. Claro que isso não quer dizer que esteja lavando dinheiro. Isso é um indício, né? Algo estranho. Deve se verificar. É só isso, tá? Professor, então quer dizer que eu não posso ter mais de uma conta no meu banco? Você pode ter quantas contas você quiser, tá certo? Mas, claro, se a pessoa abre muitas contas bancárias e movimenta pouco recurso em cada uma delas, ok, ela pode até dizer, não, que tem uma conta para cada fornecedor que eu vou pagar. Ela tem direito, ok. E aí está justificado, né? Mas é algo que levanta suspeitas, tá certo? Então, é um dos exemplos. Estou dando exemplos aqui. Cabe aí a autoridade competente, no caso dos bancos é o Banco Central que faz isso, estabelecer ali aqueles que seria considerado um sério indício de crime de lavagem de dinheiro. E aí, nesse caso, a instituição financeira deve dispensar especial atenção. Tem que olhar aquilo ali com lupa. Essa é a ideia. As pessoas referidas no artigo 9º, entre elas os bancos também, deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a que se refere a informação, no prazo de 24 horas a proposta ou realização do seguinte. Então vamos ver lá. Nessas situações que nós vamos ver, o banco ele tem que comunicar ao COAF, a ocorrência, tá? No prazo máximo de 24 horas, tem que ser bem rápido, e ele não deve informar a pessoa que se refere àquela informação, para não alertar a pessoa, especialmente se ela estiver fazendo algo errado, né? Senão a pessoa, peraí, comunicou com o COAF, não vou mais fazer, vou tomar cuidado, ou vou tentar esconder, né? Então, é informado o COAF sem a ciência da pessoa, tá? Quando que as instituições financeiras devem comunicar ao COAF no prazo de 24 horas? A proposta ou realização, primeiro, de todas as transações referidas no inciso 2, artigo 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1, lembra? Aquelas transações que, acima de determinado limite estabelecido pela autoridade, é obrigado a comunicar ao COAF. Então, o banco tem que comunicar em 24 horas, tá certo? E também tem que ter identificação de quem fez essa movimentação. E também das operações referidas no inciso 1, que são aquelas operações em que há sérios indícios de crime de lavagem de dinheiro, tá? Aí tem que comunicar ali o COAF. Terceiro, as instituições do artigo 9º, incluindo os bancos, deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade, ou na sua falta ao COAF,
na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas. Então, o que acontece? Tem que comunicar sempre que ocorre alguma operação suspeita. E, periodicamente, atualmente essa periodicidade é anual, tá? Todo ano tem que informar se não ocorreu nenhuma operação suspeita. Porque o banco não comunica nada para o Banco Central nem para o COAF, não comunica nada. Ué, pode ser que realmente não se deparou com nada diferente, ou pode ser que não esteja fazendo trabalho nenhum, não esteja verificando, não é isso? Não esteja fazendo o trabalho dele. Então ele vai lá se responsabilizar e dizer, olha, esse ano não ocorreu nenhuma daquelas situações previstas lá pelo Banco Central, né, como sendo indício de lavagem de dinheiro, tá certo? Continuando. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 desse artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico legal, possam configurar a hipótese nele prevista, tá certo? Então é aquilo que eu falei para você, né? Existe uma circular do Banco Central que diz ali, para não ficar muito subjetivo, né? Embora o Banco Central não retire a responsabilidade dos bancos, não. O próprio Banco Central tem uma outra circular que diz que os bancos devem eles se responsabilizar por criar uma política, procedimentos, um controle interno para buscar identificar operações de lavagem de dinheiro, tá certo? E o banco que conhece ali no dia a dia o cliente, ou que deveria conhecer, né? Ele sabe ali se o cliente tem normalmente condição financeira para aquilo ou não, se faz uma transação meio estranha ou não, né? De repente o cara ganhou a vida toda um salário pequenininho e de repente aparece lá com 100 milhões na conta dele. Ora, pode ser que ele ganhe na loteria? Pode, né? Aí ele vai lá e diz, eu ganhei na loteria, tá aqui. Ou pode ser que, de repente, alguém está usando como laranja. Às vezes ele nem sabe, né? Às vezes pegaram o documento dele lá e abriram uma conta, por exemplo. Então, o banco ele conhece melhor do que ninguém. Então, cabe ao banco estabelecer essas políticas, esses procedimentos. Só que o Banco Central, para auxiliar e para não ficar muito subjetivo, ele traz ali algumas hipóteses, que nós vamos ver mais à frente, no momento oportuno, em que se considera que há indícios de lavagem de dinheiro, tá certo? Continuando, tá lá. As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista nesse artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Então, fez a comunicação, o banco fez a comunicação certinho como tinha que fazer, não será responsabilizado. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas, com base no inciso 2, aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização. Então lembra que né, o inciso 2 ali diz que devem comunicar ao COAF no prazo de 24 horas ali aquelas operações que sejam suspeitas. Né? Então o COAF vai disponibilizar essa comunicação que os bancos fizeram ao órgão responsável pela regulação ou fiscalização. Então o COAF vai repassar ao Banco Central, pensando nos bancos, né, que é o que nos interessa. O COAF vai repassar ao Banco Central as comunicações que as instituições financeiras fizeram ao COAF, ok? Artigo 11A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Nós vamos ver também, no momento oportuno aí, que quando você faz o saque acima de determinado valor, você deve comunicar antes à instituição financeira, tá? Tem gente que acha que é só por conta de programação de ter o dinheiro na agência ou não, né? Também. Mas não é só por isso. É também para que o COAF aí, eventualmente seja avisado, tá certo? E possa acompanhar aí essa operação, se for o caso. Da responsabilidade administrativa, o capítulo 8, diz o seguinte. As pessoas referidas no artigo 9º, pensa aqui nos bancos, tá? Tem outros, mas vamos pensar nos bancos. As instituições financeiras, bem como os administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações que nós vimos, serão aplicados cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Então, as penalidades que podem ser aplicadas às entidades, incluindo os bancos, que não cumprirem aí com as suas obrigações de manter um cadastro atualizado, de comunicar o COAF, todas aquelas obrigações que nós vimos. Primeiro, a primeira advertência é a mais branda, é a advertência, né? Que ela é sempre por escrito e a instituição financeira, então, será advertida aí, normalmente, pelo próprio COAF. Ou, dependendo do caso, aí, pela entidade fiscalizadora. O que mais? Multa pecuniária variável não superior, então está sujeita a multa também, além da advertência, não superior ao dobro do valor da operação,
ao dobro do lucro real obtido, ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou ao valor de 20 milhões de reais, o que for maior, tá? Aliás, desculpa, o que for menor. Não superior ao que for menor aí. Ou o dobro do valor da operação, ou o dobro do lucro obtido, ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou ao valor de 20 milhões de reais. Então a multa pode chegar até o máximo de 20 milhões de reais. O que mais? Outra penalidade que pode ser aplicada: inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício de cargo de administrador das pessoas jurídicas lá do artigo 9º. Então, se o diretor do banco, que era responsável por cumprir essas obrigações, não cumpriu, ele pode ser inabilitado por até 10 anos para exercer um cargo de direção no banco. Outra penalidade: cassação ou suspensão da autorização para exercício da atividade, operação ou funcionamento. Essa daqui é a mais drástica aí das providências, né? Então, a instituição financeira será impedida, será proibida de exercer a sua atividade. Vai haver a cassação do seu registro pelo Banco Central, tá certo? Isso aí numa situação extrema. Aí tá lá, ó. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. Então, não manteve o cadastro correto lá dos clientes, ou não comunicou lá o COAF, vai sofrer a pena de advertência. É isso que está dizendo. A multa será aplicada sempre que as pessoas do artigo 9º, por culpa ou dolo, primeiro, deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência no prazo assinalado pela autoridade competente. Então, olha, não fez o cadastro do cliente, tem um prazo para fazer. Não comunicou com o COAF, tem um prazo lá para comunicar. Não comunicou nesse prazo que foi dado, né? Aí vai ser multa já, tá? Não cumprirem o disposto nos incisos 1 a 4 do artigo 10. Também está sujeito à multa. Deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição formulada nos termos do inciso 5º do artigo 10. O que diz o inciso 5º do artigo 10? Está lá, ó. Vamos voltar lá. Inciso 5º do artigo 10. Que é prestar aquela informação periódica, né? Aliás, também periódica, mas sempre que for solicitado aí pelo COAF, solicitar aquelas informações que por ele sejam exigidas, tá? Mantendo aí o devido sigilo. Então não prestou essas informações aí que foram solicitadas pelo COAF, multa. O que mais? Deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição formulada nos termos do inciso 5º do artigo 10, que é que nós acabamos de ver, né? Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Nós vimos, o artigo 11 lá traz uma série ali de comunicações que devem ser feitas. Deixou de cumprir ali, multa. Veja, eu não me preocuparia em ficar guardando todas essas hipóteses de multa, não. Até porque são várias aí, né? Eu me preocuparia em guardar, especialmente, inabilitação temporária e cassação da autorização. São essas aqui, ó, que são as penas aí mais pesadas. A inabilitação temporária, né, que é aplicada ali ao gestor, que não cumprir com as suas obrigações de informar, pode ficar, nós vimos aí, pode ficar inabilitado pelo prazo de até 10 anos. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes dessa lei ou quando houver reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Então, o cara foi lá, foi aplicada a multa e ele reincidiu. Ele praticou novamente a mesma infração. Aí haverá inabilitação aí pelo prazo aí de até 10 anos. Parágrafo 4º, vai falar da pena mais grave, que é a cassação da autorização para operar. Tá lá. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena do inciso prevista no inciso 3º do caput. A pena prevista no inciso 3º do caput é a pena de inabilitação temporária, tá? Então, foi aplicada a pena de inabilitação temporária. Aí foi aplicada essa penalidade. A pessoa reincidiu, voltou a praticar aquela infração, aquela mesma infração, aí poderá haver a cassação ou suspensão da autorização, tá? Qual a diferença da cassação para a suspensão? Na cassação, a instituição financeira vai perder o registro no Banco Central. Na suspensão, ela fica temporariamente impedida, tá, de exercer aquela atividade. Então veja que, na verdade, há penalidades para a pessoa física, que ocupa o cargo de diretor, que é o que está no inciso 3º, e para a própria entidade, tá certo? Que é a da entidade é no inciso 4º, cassação ou suspensão da autorização para exercício da atividade. A do inciso 3 é aplicada ao diretor lá, ao dirigente da entidade que não cumpre as suas obrigações. Então, resumindo aí, quais são as penalidades que podem ser aplicadas por não, né,
comunicar lá o COAF, basicamente isso, podemos pensar isso, não manter o cadastro atualizado e aquelas obrigações que a lei diz para combater a lavagem de dinheiro, advertência, multa, inabilitação temporária para o diretor por até 10 anos e cassação ou suspensão da atividade da instituição financeira, tá? A pena de advertência para aqueles casos mais leves, a pena de multa para aqueles casos um pouco mais graves, inabilitação temporária para casos ainda mais graves, especialmente no caso de reincidência em infração apenada com multa, e a cassação ou suspensão da atividade, aí é para casos aí em que há reincidência em infrações que foram anteriormente punidas com inabilitação temporária, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Não. Com isso, então, nós vamos ficando por aqui. Estamos tratando aí sobre lavagem de dinheiro, né? Um grande abraço e até lá!